Eu tinha um amigo, né, chamado Léo, e eu lembro que na época a gente ficava conversando muito, para onde que a gente vai? E era aquela coisa de que eu tinha vontade de ser militar, mas também tinha vontade de fazer missões. E foi dando tempo, e com 17 para 18 anos, chegou a nossa hora de ir. A gente andava muito junto. O Léo foi para Jocum, e aprove Deus me levar para o exército. Então naquela época, com 17 anos, quase que eu fui para Jocum. Eu tinha um sonho na minha juventude, de ser missionário também. E eu acho muito bonito, porque, entenda quando eu digo eu acho muito bonito, porque não é fácil você abrir mão de coisas por causa do Senhor. Não é fácil você abrir mão da sua vida, das suas vontades, por causa do Senhor. Não é fácil você dizer: Senhor, eu abro mão do luxo, da riqueza, eu abro mão dos prazeres, para viver aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Tem uma canção diante do Ministério Toque no Altar, que ela dizia assim, ó: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. Quebrei você, né, Lucas? E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Às vezes a gente canta esta canção, mas a gente não faz o que a gente canta. E quando essas duas meninas resolvem abrir mão de tantas coisas para ir, e elas vêm até o altar dizer para a igreja: a gente vai. Há uma diferença entre a igreja enviar missionários e missionários serem levados pelo Senhor. Nós como igreja, nós não estamos enviando a Ana e a Carol, entenda isso, para um projeto da igreja, mas o Senhor sacou a Ana e a Carol para um projeto dele. Porque a igreja poderia muito bem chegar: olha, nós vamos agora enviar 2 missionários lá para a região da Caatinga, né, do Amazonas, e eles vão trabalhar com tribo indígena. Seriam missionários que a igreja, a comunidade evangélica Reino insista enviando. Mas no caso das duas, elas me procuraram e falaram: pastor, Deus está me chamando e eu preciso ir. Isso mexe muito comigo. Diz para quem está perto de você: aprenda a escutar a voz de Deus. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando Ana diz: olha, eu preciso de pessoas, que Deus levante pessoas para que eu seja sustentada no lugar. Eu não tenho dúvidas que Deus vai levantar. Você tem dúvidas? Eu não tenho dúvidas. Então depois do culto, procure Ana, procure Carol. As duas precisam de pessoas disponíveis para abençoá-las. Então depois do culto, chega ali fora, tem a cantina ali com elas. E também tem um bazar ali. Quem é que veio no bazar ontem aqui? Levanta a mão, você que veio no bazar ontem aqui.
Cara, você perdeu, você não levou, você perdeu, cheio de roupa baratinha. Então ali ainda, na sala de baixo, onde é que está a sala de crianças ali, tem uma sala ali que é o bazar. Eles pegaram ontem o material, botaram hoje ali, acabou o culto. Cara, vai lá ser abençoado e abençoar também o nosso Ministério de Adolescentes. Eles estão indo lá para o Radical Team e vai valer a pena. Só uma coisa, teve pai que chegou para mim e falou assim, ó: pastor, estou com medo. Falei, medo de quê? Meu filho pular de big jump. Teu filho não vai pular de big jump, tá? Aquilo ali era só uma propaganda, então não tem big jump lá, fiquem tranquilos. Amém? Amém? Quantos precisam de uma palavra hoje? Eu creio que Deus vai falar contigo. Repete comigo: Deus está fazendo algo novo. Você já percebeu que tudo que Deus faz é surpreendente? É que eu e você, a gente tem a terrível mania de não olhar nos detalhes de algumas coisas. Mas tudo que Deus faz é surpreendente. Na superficialidade que a gente olha, às vezes a gente não consegue entender a magnitude do que é ser surpreendente. Mas quando você está à beira do mar e você olha para o limite que a onda tem, você fica na beiradinha, a onda vem até o teu pé e volta. E eu te pergunto, numa imensidão daquela de águas, você acha que ela não poderia simplesmente passar, transbordar e levar tudo? Mas eu imagino Deus dizendo: o teu limite é até aqui. Mas não é só nessa surpresa do limite, porque se você mergulhar, você vai ver quão belo é embaixo do mar. E conversando essa semana, a gente lembrou um caso, se eu não me engano, não sei se foi a NASA, mas uma equipe científica foi pesquisar o que há na parte mais profunda do mar. E eles prepararam um submarino hiper, ultra, mega resistente, né, com energia assim suficiente para ir na parte mais funda que eles puderem ir e voltar. E nessa parte mais funda, o submarino tem que ser resistente, porque o mar exerce uma pressão. Vocês viram o ano passado, um submarino foi lá na região do Titanic e na descida ele foi comprimido e explodiu por causa da pressão que há no fundo do mar. E essa equipe de cientistas preparou um submarino muito, muito, muito resistente e foi mergulhar em águas muito profundas para filmar o que estava lá embaixo. Quando eles estão lá embaixo com a câmera ligada filmando, passa um peixe na frente da câmera. Aí a nossa conversa foi: será que a cartilagem, será que as camas, será que o corpo daquele peixe é mais duro que o submarino que eles enviaram? Por que aquele peixe não foi morto por causa daquela pressão? Eu não sei, porque eles não conseguiram pegar, não sabem que espécie é. Mas uma coisa muito interessante é que Deus, Ele nos surpreende em cada detalhe. Quem diria alguém tão pequenininho como seu filho se tornar alguém tão grande como nós? Essa multiplicação de células é absurda. E se você prestar atenção na mecânica do teu corpo, o toque, estende a mão assim, toca na ponta do seu dedo, aperta ele. Sentiu? O interessante é que o que você sente, você não sente aqui, você sente aqui, é um impulso nervoso. Você toca aqui, manda um estímulo eletromagnético até que o cérebro que dá a sensação do toque, que faz você sentir lá na ponta. E olha a velocidade que isso funciona. O teu coração é um músculo que você não decidiu fazê-lo bater. Ele é um músculo involuntário, ele bate porque quer. Agora, se ele bate porque quer, qual a ciência que Deus usou para fazê-lo dar o primeiro toque? Olha que coisa incrível e surpreendente. Deus, tudo que Ele faz é incrível. Toda a criação é incrível. Agora, se a criação, se as flores são passageiras, se tem tanta coisa passageira e tão incrível, e Deus tem tanto cuidado com elas, eu pergunto a você,
Qual o cuidado que Deus tem com alguém que Ele chamou para ser eterno junto com Ele? Repete comigo: Deus não me fez para ser passageiro, mas para ser eterno com Ele. Se Deus faz coisas tão incríveis com coisas passageiras, imagine o que Deus pode fazer a teu respeito. As gerações que viveram antes de nós, elas provaram essas coisas incríveis. Agora eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se resume no passado. O passado foi glorioso. Quem aqui, na quinta-feira nós falamos sobre histórias. Quem veio aqui quinta-feira no culto? Toda história tem um começo, meio e fim. Na história da sua vida, você tem histórias diárias. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu preguei sobre isso na quinta. Na sexta, o David foi pescar comigo. Chegou no cais, vou contar, pastor, que não ia contar, né? Chegou no cais lá do meu lado, ele chegou: pastor, esse negócio de pescar está muito maneiro. Falei: sério, David? Sério, pastor? Comprei uma vara nova, comprei um mulinete bom, uma linha boa, parcelei em 6 vezes, nem paguei primeiro ainda. Foi 6 vezes? Nem paguei a primeira ainda. Ele ficou meia hora lá esperando com carinho. Já viu quando você ganha um carro novo? Você tem um carro novo, uma bicicleta nova, você não quer nem usar, que tem medo de botar no chão, né? Mas ele ficou lá meia hora arrumando a Janaína. Cadê a Janaína? Está por aí? Está lá, a Janaína brincando. Ela falou assim, ó: Alamô, tá igual criança. Brincando lá com a sua vara nova. E a gente feliz com a alegria dele, né? E tal, começamos a brincar, pescar. Aí ele foi, jogou, colocou ela lá em pé, lá presa no negócio lá assim, foi lavar a mão. Tá eu e Janaína do lado, ele não imaginava. De repente um peixão bateu na linha dele, grande. Mas só que antes de tudo isso, ele chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu queria uma história. Sabe, eu queria poder contar uma história. Eu falei: David, histórias elas acontecem, e um dia você vai ter uma história para contar. Eu estou contando tua história hoje, arruma outra. E a gente conversando, ele acabou de falar isso. E daqui a pouco bateu o peixão, a vara fez assim, ó, entortou tudo e foi embora a vara. Eu e Janaína, a gente estava assim, ó, David, a vara foi embora. Aí o David chegou assim: o que foi? Falei: a Janaína, o peixe levou tua vara. Aí ele: eu vou pular. Eu falei: para onde? Olha o tamanho desse mar, cara. Vai para onde? Ele sentou, ficou olhando assim. Pensa a cara de quem nem brincou com o brinquedo que ganhou. Eu senti o coração dele tão apertadinho. O pessoal que estava pescando lá no cais disse: não, a gente vai fazer uma vaquinha, a gente vai comprar uma vara nova para você, porque não é barato uma vara, é legal, boa. Vai comprar uma vara legal para você, a gente vai comprar sabe, fica tranquilo. Ele: não. Aí um rapaz chegou lá: não, faz o seguinte, toma aqui a minha vara. Aí ele: mas, não, para você. Aí ele: aquela vara sabe que vale o dobro da tua, né? Aí ele chegou assim, ó, o cara me deu a vara dele. Falei: sim. Ele foi e sentou, que ficou olhando. Aí peguei a vara que estava com a Janaína, falei: me dá aqui, Jana. A gente ficou lá pensando o que fazer. Eu começava a jogar lá longe e puxar devagarzinho. Lá longe, puxar devagarzinho. Daqui a pouco eu joguei, senti um peso. Aí eu falei: não vou falar nada. Aí eu vim, e eles pensando, e o David querendo pular na água. Daqui a pouco eu olhei assim a vara.
Aí eu levantei a linha assim, falei, David, toma aqui tua vara. Aí ele, você pegou minha vara, pastor? Eu já te amava, agora eu te amo ainda mais. Quando ele pega a vara, vai enrolar, e o peixe está aqui ainda. Gente, Deus faz coisas surpreendentes para a gente. Aí a gente falou ainda, ó. Oi? Vai lotar o... Não vai lotar, não vai para o cais lá não, tá? Pelo amor de Deus, tá? É a gente que pesca lá. Mas a gente até brincou, né? Se não tivesse essa galera aqui olhando, ia falar que era história de pescador. Mas é história de pescador mesmo, mas é verdade. Mas Deus, Ele nos surpreende. Porque começou desde o primeiro horário, estava armando uma chuva terrível. Eu saí, choveu, voltei para casa. Aí começou a ficar naquela garoinha. Eu falei, Jana, eu vou na chuva mesmo. Vamos para lá, está chovendo fininho. Aí o David, eu quero ir pescar, mas chovendo, eu vou orar para parar de chover. Aí ele orou. Mas estava chovendo ainda. Aí ele falou que o Senhor falou no meu coração, que fé é essa que você ora para parar de chover e fica em casa? Ele falou que ele armou tudo. Quando ele abriu a porta, saiu, parou a chuva. Ele foi lá para o cais, abriu aquele buraco estrelado em cima da gente, né? A gente pescou a noite toda. De manhã, quando eu cheguei em casa, tomei um banho. Quando eu deitei, a chuva começou a cair. Ah, pastor, por que você está contando isso? É um negócio tão simples, às vezes é coincidências. Mas Deus faz algumas coisas surpreendentes para mim e para você. Se você não consegue ver Deus nas coisas simples, você nunca vai encontrar Deus no magnífico. Se você não consegue dar a Deus o crédito de coisas simples, você nunca vai viver milagres. Deus, Ele faz aquilo que é surpreendente. Se Deus faz isso com a criação, com a natureza, o que impede Deus de fazer por você? Diz para quem está perto de você, Deus está fazendo algo novo na sua vida. Você crê nisso? Amém? Eu quero ler com você um texto no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam tudo isto. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Volta lá. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pula. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Volta lá. Deixa aí. Isaías escreve esse texto para um povo que estava num cativeiro. Eles já estavam há anos presos. O povo de Deus estava preso num cativeiro. E havia uma promessa da parte de Deus que eles seriam libertos. Havia uma promessa da parte de Deus que aquele cativeiro ia cessar. Só que isso durou mais de 70 anos. Quem chegou lá com essa promessa, aguardou 70 anos para ver a promessa. Eu te pergunto, você que não aguenta esperar meia hora, conseguiria esperar 70 anos, sem vacilar? Só que eles esperaram 70 anos, sabe como? Dizendo o seguinte: o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tirou o povo da escravidão do Egito com um braço forte lá atrás. Então aquele Deus que fez lá atrás, no tempo de Moisés, vários séculos depois, Ele é poderoso para fazer, e Ele vai fazer na nossa vida, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, esse povo passou 70 anos no cativeiro, falando dos milagres que Deus fez lá no Egito, séculos antes. Mas aí o profeta chega para o povo e fala o seguinte: peraí, esqueçam
tudo isso, você acha que é grande o que eles viveram? Não é nada comparado o que eu vou fazer. O que o profeta está dizendo foi incrível, foi extraordinário o que eles viveram, eu sei. Mas vocês estão querendo viver algo que eu já fiz. Só que Deus ele é incrível, cara. Eu imagino Deus dizendo: eu sou criativo. Por que eu teria que fazer igual, se eu posso fazer muito melhor? A gente que tem mania de fazer igual, Deus faz sempre melhor. E Ele está dizendo: foi incrível, mas não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pula. Eu estou prestes a realizar algo novo. E Ele diz: vejam, já comecei. Esse já comecei, olha o que estava acontecendo. O povo estava no cativeiro babilônico. A Babilônia oprimia, prendia eles. E não tinha ninguém mais poderoso do que eles. Só que de repente, a Síria, ela resolve guerrear contra a Babilônia. E ela vem e acaba com a Babilônia. Só que quando ela acaba com a Babilônia, ela olha para o povo de Deus que estava preso e diz uns para os outros: eu não tenho nada com eles, não me servem para nada, vamos deixar eles ir. Eles foram libertos sem que eles levantassem uma espada. Eles foram libertos porque Deus decidiu libertá-los. Só que nesse texto que está dizendo: olha, eu estou prestes a realizar algo novo. Eles estavam presos, a Síria não tinha vindo ainda para guerrear, não havia rumor de guerra, mas Deus estava dizendo: eu estou provocando uma guerra só para libertar você. Eu já comecei, você não está vendo, mas eu estou vendo. Vocês não percebem o que está acontecendo? Aí Ele diz: eu abrirei um caminho. Ele está falando que vocês vão abrir? Ele está falando: eu abrirei um caminho no meio do deserto, e eu farei rios. Ou seja, eu abrirei um caminho e eu vou cuidar da provisão durante todo o caminho, para você passar. É tão gostoso porque a liberdade desse povo foi pensada por Deus, planejada por Deus, estruturada por Deus e feita por Deus, mesmo sem que eles soubessem que está acontecendo. E Deus está fazendo algo novo. É tão incrível porque para Deus fazer algo novo, o que precisa acontecer? Ele decidir fazer. Só que esse povo vivia no cativeiro, lembrando de milagres que pessoas viveram, mas não imaginava que Deus tinha milagres para eles testemunharem. Deus tem uma história para você testemunhar. Durante esse mês de janeiro a gente tem falado muito sobre isso. Uma vida extraordinária. Deus está sacudindo você para 2024 ser extraordinário na sua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender o cenário que Deus está montando à tua volta, o cenário que Deus já está preparando à tua frente. Não é nada que você possa fazer, mas é algo que Ele decidiu fazer. Ele só deseja que você creia, e Ele está aguçando a tua fé hoje, dizendo: eu estou prestes, falta só um pouquinho para realizar algo novo. Ninguém viu, você não viu, mas eu já vi, diz o Senhor. E Ele te convida hoje: vejam. Que os seus olhos espirituais sejam abertos hoje, ver antes que aconteça. Ele diz: veja, eu já comecei. Eu não sei se você consegue entender o que é esse vejam. Eu já comecei. Fui tomar um café na minha mãe hoje, e tem uma coisa que eu gosto: bolinho de chuva. Não façam para mim, eu falo que eu gosto, de repente o povo chega: pastor, eu fiz um bolinho de chuva para o senhor. Pelo amor de Deus, faz não. Mas já viu quando você vai na casa da sua avó, da sua mãe, e ela chega assim: eu vou fazer aquele bolo. E ela está na cozinha,
Você está na sala e ela está na cozinha. Só que o bolo já está pronto? Não, ela está lá. Mas você escuta bater alguma coisa, colher, batedeira. Já, o bolo está pronto? Está pronto? Mas ela já está fazendo. E algo novo, porque aquilo que se faz é novo. Aí você fica no teu coração, será que ela vai fazer mesmo? Daqui a pouco você está na sala, para-se o barulho, ela chega, senta do seu lado e diz para você, agora é só esperar. Aí você fica, esperar, né? Mas esse tempo de espera, ele é absurdo, porque no tempo da espera, às vezes a nossa fé tende a vacilar, mas Deus é especialista em nos dar detalhes, sinais de que está prestes a acontecer. Daqui a pouco você está na sala, ela está do seu lado, e daqui a pouco vem aquele cheiro. O bolo já está pronto? Ainda não. Ela já começou, mas já está prestes a terminar. Ei, o que Deus está te chamando para sentir nesse começo de ano é o cheirinho do algo novo que Ele tem preparado para você. É cessar a murmuração, sentar junto com Ele e falar, se o Senhor está descansando, por que eu vou me apavorar? Se o Senhor está aqui esperando, por que eu vou antecipar? Eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. Eu confio naquilo que Deus está fazendo. Deus alerta ao profeta daquilo que foi feito no passado, mas ele estava alertando que estava prestes a fazer algo novo, algo incrível. E a pergunta que eu te faço hoje: quem quer viver algo novo? Eu quero viver. Depois a gente canta. Os planos de Deus são maiores que os meus. Você crê nisso? Para assim, os planos de Deus são maiores que os seus. Eu vou ler algumas sequências de versículos, o pessoal da mídia vai colocar para mim lá. Isaías 43, 18, diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Eu sei que você está com a esperança de viver a alegria do mês passado, do ano passado. Tem gente que está aqui hoje que está dizendo, aquela alegria foi a melhor que eu vivi na minha vida. Ei, Deus tem algo maior. Você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Para de colocar um teto aonde Deus já tirou o teto. Tem gente que pega uma tampa e bota uma tampa, Deus já explodiu essa tampa, para você não limitar aquilo que Ele pode, quer e vai fazer. Então repete comigo, esqueçam tudo isso. Esse esquecer não é você não testemunhar, mas esse esquecer é, para de achar que eu vou fazer igual. Isaías 55, 9. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Olha o que Deus está dizendo. Assim como os céus são mais altos que a terra, o caminho que você traçou, escreveu, planejou ainda é muito pequeno, diante do que eu tracei. E meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. Eu conversei essa semana com uma pessoa, fui com o Kainan num lugar aí, e eu mostrei um dos responsáveis pela empresa. Eu falei, Kainan, tá vendo aquele cara ali? Ele, sim. Quando esse cara entrou aqui nessa empresa, ele varria o chão. Mas ele contou para mim que o primeiro dia que ele varreu o chão, ele chegou naquele pátio de asfalto gigante, ajoelhou e falou, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu esse lugar. Alguns anos depois, ele é um dos supervisores. Eu não vou duvidar que um dia ele será um dos diretores daquele lugar. Hoje ele toma conta de um complexo absurdo. Quantas vezes você entrou num lugar e achou que era temporário e você está até hoje? Alguém já viveu isso? Deus me chamou para um serviço temporário, eu já estou há 15 anos naquele lugar. Que temporário é temporário porque não é eterno, né? Um dia você vai continuar, mas na presença do Senhor. Mas
Deus, Ele tem algo maior para você. Teu pensamento é bom, o teu plano é bom, mas o de Deus é incrível. Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Lê esse texto, você. Olha o que Deus está falando com você hoje no texto. Lê o texto. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Se a Bíblia é a palavra de Deus, o que você leu é uma palavra de Deus para a sua vida. Aprenda a confiar nos planos de Deus. A nossa visão, ela sempre foi limitada. Eu só consigo enxergar o que está aqui no ambiente. Aí de repente os últimos, agora os tecnológicos vão dizer: mas pastor, hoje nós temos a internet, e pela internet a gente consegue olhar o mundo. Você consegue enxergar aquilo que o mundo quer te mostrar. Porque tudo aquilo que você está mostrando aqui não é o mundo, é o que as pessoas querem que você veja. Ainda assim as pessoas liminam e encabrestam a tua visão. A tua visão é limitada e você só consegue enxergar com clareza, palpável, o agora. Você quer ver? Hoje vocês têm o filho de vocês aí no colo. Os mais doidos deixam os filhos soltos pela igreja. Por falar nisso, posso fazer uma vírgula? Vou falar. O pessoal da portaria não é responsável para cuidar do seu filho. Você trouxe teu filho para a igreja, não tem salinha. Qual é o lugar do seu filho? Seu lado. Se você abandona o seu filho na igreja, eu nem quero saber o que você faz quando sai da igreja. Então tenha o seu filho contigo, perto. Lá fora ele pode se machucar. Amém? Vamos continuar. A sua visão, ela é o agora. E quando você pega uma criança nessa no colo, a tua filha não é só isso. O que você sonha para sua filha? Já pensou? O que você sonha para o seu filho? Por maior que seja o seu desejo para o seu filho, ainda é pequeno diante daquilo que Deus tem reservado para ele. Você crê nisso? Amém? Teu filho vai galgar lugares que você nem imaginou que ele chegasse, e você será surpreendido com isso. Mas isso é para a gente poder entender que o agora para a gente é palpável, mas daqui a algum tempo, Deus ele tem especialidade em surpreender a gente. Ei, os planos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os seus. Quando você escrever o planejamento da sua vida, não se esqueça de colocar no rodapé: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Porque você pode estar limitando aquilo que Deus está querendo fazer. Uma vez eu recebi um pastor aqui na igreja, que ele ficou impressionado com a igreja. A gente não tinha pego a área aqui de trás, não. Aí ele: caramba, pastor, que igreja grande, qual o teu plano para agora? Aí eu: pegar a área aqui de trás. Aí ele: mas para quê? Aí eu falei: crente tem carro, e tem que ter lugar para parar carro. E ele falou: mas você já tem um estacionamento grande. Eu falei: o estacionamento grande para quem está vendo agora. Deus me chamou para olhar com o que ele já viu, e não com o que eu estou vendo. Aí ele: mas você vai pagar algo que você ainda não tem condição de pagar. Eu falei: mas se Deus mandou eu ir, por que eu vou ficar parado? Aí outro dia ele voltou aqui e falou: caramba, pastor, pegou mesmo e encheu a igreja. Encheu, porque se eu faço planos com a minha fé, tenha fé, mas ande nos planos de Deus.
Porque se você tem fé para andar no teu plano, o máximo que você pode fazer é o agora, de qualquer maneira. Porque quando Deus, busque conhecer a novidade de Deus. E pare de achar que Ele se resume naquilo que Ele fez um dia. Quem aqui já viveu milagres do Senhor? Grandes, grandiosos. Eu conheço gente de um milagre só. Se você perguntar para a pessoa, me conta um testemunho, a pessoa conta sempre o mesmo testemunho. O que Deus fez hoje na tua vida? O que Deus fez hoje na tua vida? Quem tem um testemunho de hoje? Eu não acredito. Sabe por quê? Porque para você testemunho tem que ser maior do que o que você já viveu. Se for menor, você diz que foi qualquer coisa. Posso te contar um testemunho fresquinho de hoje? Deus ainda tem planos para mim. Eu acordei. Porque se eu não tivesse acordado, é sinal que tudo estava consumado. Se Deus permitiu que eu acordasse hoje, é sinal que Ele ainda tem planos para mim. E não é só para mim não, você está vivo. Deus tem planos para você. O teu coração batendo já é um testemunho. Você ter família, você ter uma casa, uma cama, um lar, já é um testemunho. Eu estou dizendo isso para você, porque como Deus vai te surpreender, se você não é surpreso nas coisas pequenas. Isso para quem está perto de você, valorize um pouco. O pouco que você tem não é pouco, é o suficiente para Deus fazer. Quando Deus se manifestar em seu favor, não só você, mas os seus inimigos serão surpreendidos pela novidade que Deus reservou para você. Você vai ver, antigamente era capa de jornal, né? Você vai ver hoje destaque do Instagram, você vai ver só. Segunda coisa que eu quero conversar: Deus começa a agir antes que possamos notar. Isaías 43:19, parte A. Isaías 43:19, parte A diz: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Quem precisa de provisão, de um milagre essa semana? Você consegue entender que Deus já está preparando? Você não chegou lá, não chegou o dia, mas Deus já mobilizou a provisão para ir até o encontro. Não é você que vai até a provisão, mas ela vai chegar até você. Você crê nisso? Amém? Salmos 30, 5b. Pois o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem depois da meia-noite. É que dia? Amanhã. Já chegou o sol? Já chegou o sol? À meia-noite? Para você ainda não, mas ele já está a caminho. É que eu e você, a gente tem mania de querer que o tempo de Deus aconteça no nosso tempo. Eu vi hoje alguns posts similares, mas eu gostei muito de um que o Josué Valando colocou, dizendo: às vezes o de repente de Deus demora um pouco, mas Ele vem. Porque a gente quer as coisas de repente. De repente não é rápido, de repente é num momento oportuno. O que Deus tem para você é no momento oportuno, não é atrasado, não é adiantado, mas é no momento exato, é oportuno. Aquilo que Deus tem para você vai chegar, já está a caminho. Você está sendo preparado para um novo dia. Se você tem a ansiedade da manhã, por que Deus fez a noite? Isso para quem está perto, para você descansar. Sabe qual é o problema? A gente quer um milagre, mas a gente não quer estar descansado para viver o milagre. Porque se o dia chega e tu não dormiu, preocupado se ele vem ou não, quando chegar o dia, tu não aproveita o dia.
que Deus tem para você. Ele está dizendo, vai chegar para você. Só que eu preciso que você descanse até que chegue, para que quando chegar, você tenha condição de viver aquilo que eu deixei para você. 1 Crônicas 2:9, eu preguei sobre isso esses dias. Perdão, 1 Coríntios, desculpa. Errei a referência. 1 Coríntios 2:9. E para isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que... Quantos amam ao Senhor? Ninguém viu, ninguém planejou, ninguém botou a mão. Está pronto, reservado, separado, preparado para você. Eu não sei o quanto você consegue acreditar nesta palavra, mas eu imagino que o que Deus está fazendo contigo nesse tempo é dizer para você: janeiro é férias, janeiro é descanso, janeiro é pausa. Não, janeiro é preparação para viver o incrível, para viver o extraordinário. Para alguns ainda não chegou, para outros já está acontecendo, amém? Em nossa limitação, nós não conseguimos entender muitas vezes aquilo que já aconteceu, que começou a acontecer no sobrenatural. Nós fizemos uma viagem para São Paulo. Tinha uma menina lá que foi curada de surdez. A menina era surda há 11 anos. Ela foi curada numa terça-feira, às 9:30 da noite. Quando que ela foi curada? Mas quando que Deus preparou o milagre? 10 meses antes. A gente estava sentado e esse pastor que me convidou falou o seguinte: cara, no final do ano estou pensando em fazer uma conferência. Eu acho que eu vou convidar tal pastor. Ligou para o pastor, não, estou disponível, posso ir, pode ir, vem, não, vou, certo. 10 meses antes, Deus já tinha marcado na agenda o dia que aquela menina ia ser curada. Ela só não sabia. Ela passou 10 meses ainda usando aparelho de surdez. Alguém levou ela naquela igreja naquele dia. Ela ouviu os louvores, viu criança sendo batizada com o Espírito Santo, viu uma senhora sendo levantada da cadeira de roda. Daqui a pouco, de repente, Deus cura ela. Ela não imaginava que aquele seria o dia. Eu não sei se você consegue entender a grandeza desta situação. Você estava na sua casa, você se arrumou para vir à igreja, você veio, participou de todo o período do louvor, já riu da história do David, já fez anotações, mas de repente, Deus te encontra aí onde você está, e muda a tua realidade, muda a tua história. Acontece de repente, a gente não pode limitar o que Deus está fazendo. Parece que às vezes a nossa maturidade nos deixa menos esperançosos e mais céticos. Porque quando você chega para uma criança e fala para ela: depois do culto, a gente vai tomar um sorvete, como que ela fica? Falta muito para acabar o culto. Falta muito. E de repente você já ouviu uma palavra de Deus dizendo: depois do culto, quando você chegar em casa, aquilo que você saiu que estava bagunçado vai estar ajeitado. Aquilo que você... O quarto bagunçado não é Deus que arruma, é você que arruma, tá? Aí de repente você entra na igreja, escuta um sermão como esse e está dizendo: bem, glória a Deus, Deus tem falado muito isso comigo, poderosamente, eu tenho crescido. E você tem tratado assuntos de fé de um jeito tão racional, que às vezes você abandonou a tua fé. Alguém aqui já foi convidado por Deus para fazer algo muito louco? Eu lembro que na nossa juventude, eu e Jana vai se lembrar disso. Um pastor que a gente conhece, não, pode voltar lá. Ah, não, é esse aí mesmo, desculpa. Um pastor que a gente conhece estava ministrando um seminário de causas incríveis. E eu lembro que estava um monte de gente sendo curada. E daqui a pouco aquele pastor chegou. Deus mandou jogar uma chave no reino espiritual aqui, porque tem gente aqui que vai comprar um carro essa semana.
Eu estava andando de busão. Eu lembro, Janaína, acho que subiu na cadeira, cara. Cadê a Jana? Subiu na cadeira. Não, eu subi na cadeira, mas você pulou. Ele fez assim do altar: segura aí. Eu subi na cadeira, a Janaína, peguei. Naquela semana a gente foi a Angra. E eu desci perto de uma agência. Eu cheguei assim, caramba. Na época meu salário era muito pequeno, não tinha comprovante de residência, tudo muito novo para a gente. Não tinha nada para a gente comprar carro. Eu desci numa agência e falei: vamos ver quanto custa um carro. Cara, 20 minutos. Fiz a ficha, aprovou a ficha, saí de lá com o carro. Eu não saí com o carro, porque o cara falou: não, eu vou preparar, você pode pegar aqui amanhã, mas está tudo certo. A gente olhou um para o outro e falou: a gente tem um carro. Mas naquela coisa de que... Mas aí depois a gente ficou falando: você não pulou, você não se manifestou em fé, você não disse que queria. Quem aqui é do tempo, quando a gente ouve alguns moveres proféticos na vida da igreja, onde o pregador dizia o seguinte: olha, hoje é noite de marchar. Enquanto você marcha aqui em casa, a tua muralha está caindo. Quem lembra desse tempo? Você lembra? Vamos fazer? Olha só que maneiro, ó. Não precisa fazer em pé não, mas pega comigo aqui, ó. Onde você está aí? Se posiciona na cadeira. Agora só um remember para você, né? Comigo assim, ó. Lembra desse tempo que tu até chorava? De repente hoje para muitos aqui é só bater o pé no chão. Eu estou dizendo isso para você, porque Deus já estava agindo e você nem tinha percebido. A nossa limitação consegue ver só o agora, mas a nossa submissão a Deus nos leva a tentar direções que Ele já nos deu. Por mais que você tenha medo ou ansiedade, Deus já começou a fazer antes que você tivesse medo. Pastor, eu não consegui entender. Sabe aquele dia que você acorda com uma notícia ruim? Alguém já viveu isso? Que eu quero dizer que antes de você acordar com uma notícia ruim, Deus já havia providenciado o livramento que você ia ter aquele dia. Eu não sei se você está conseguindo entender a magnitude da palavra que o Senhor está te entregando hoje. Deus já começou a fazer antes que o medo viesse até você. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Vou puxar outra fora do tom. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Sol, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te chapalar que tudo vai mudar. Passar. Gente, eu falei só idol, mas foi para zoar ele, porque estava fora mesmo, tá? Mas tem dias que a gente amanhece apavorado. Eu já vivi isso. Eu achei, é o fim de tudo. Mas ao mesmo tempo que eu recebi uma mensagem que me dava a entender que era o fim de tudo, Deus mandou vir aqui te trazer uma outra mensagem e dizer para você que o fim para você é o começo de um grande milagre sobre a tua vida. Para que coisas maiores venham, Deus precisa encerrar coisas menores. Às vezes a notícia é triste, às vezes o grande medo, você acha que seja o seu fim, mas é Deus dizendo para você: tem coisa grande, nova vindo por aí. Você não viu, você não notou, mas veja, eu já comecei a realizar. Porque quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Deus decidiu tirar José do colo de Jacó e colocar ele no trono como vice-governador do Egito. Potifar tentou, os irmãos tentaram, muita gente tentou, mas Deus quis. Deus quis fazer.
Se Deus é por você, quem será contra você? Coloca lá Isaías 43:19, parte B. Abrirei um caminho no meio do deserto, e farei rios na terra seca. Não bastava as algemas serem quebradas, entre a Babilônia e Jerusalém tinha um deserto perigoso. O que Deus estava dizendo: eu já comecei a fazer, e quando vocês saírem por aqui, o caminho está pronto, a provisão já está pronto. Eu não te libertei para morrer no caminho. Deus não te libertou para morrer no caminho. Deus não te libertou para você desistir agora. Deus não te trouxe para cá para você achar que vai dar errado agora. Esse não é o teu fim. Pode não estar confortável como você queria. Sabe por que não está confortável? Porque ainda não é a tua casa, é só um caminho. Deus não te chamou para fazer morada no deserto. Deus te chamou para vencer o deserto. Não desista. Deus decidiu fazer. Ninguém pode impedir. Pastor, mas está tão difícil. Aos meus olhos está impossível. Lucas 1:37. É impossível para você. Mas para Deus, nada é impossível. Marcos 10:27. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é, mas para Deus, mas não para Deus. Para Deus, Deus tem um plano. E os seus planos não podem ser. A intenção do Senhor é glorificar o nome dEle nos filhos. Mas para que isso aconteça na tua vida, é necessário que você assuma quem é teu pai. A intenção de Deus é glorificar o nome dEle nos filhos. Mas para que isso aconteça na tua vida, é necessário que a tua paternidade seja vista em Deus. Nós como pais, eu como pai, a gente doa o máximo para que os nossos filhos tenham êxito. É ou não é verdade? Algum pai já tirou do prato para colocar no prato do filho? Quantas vezes eu e Janaína, em tempos de crise, a gente fez isso? Tem 2 nuggets. Um é para mim e para você. Mas deixa o outro para a Gabi. Quantas vezes você fez isso? Investir? Quantas vezes você abriu mão de um sonho teu para que o teu filho sonhasse? Quantas vezes? Daqui a uma semana a Gabi vai participar da colação de grau dela. Nutricionista formada. Se precisar de um nutricionista, eu tenho uma boa para indicar para você, tá? Aline tem? Cadê a Aline? Quantos quilos, Aline? Quantos quilos perdeu? 11 quilos. Quem cuidou dela? Ó, Gabi, minha consulta é de graça, hein? Mas vamos lá. Mas a gente fica orgulhoso quando dá certo com o nosso filho. Fica ou não fica? Lógico. E quantas vezes você pegou o teu sonho e colocou de lado para viver o sonho dele? Eu conversava com ela, falei: Gabi, acabou a faculdade, mas a gente já está pagando uma pós. E se um dia precisar, vem um mestrado. E se um dia você tiver coragem, ou tiver condição, vamos para o doutorado. Mas eu quero ver você correndo, voando. Porque quando olharem, vão dizer: não é só a Gabi, é a filha do André e da Janaína. Eu não fiz o que ela fez, mas quando olharem para ela, o meu nome está sendo glorificado no nome dela.
As pessoas vão olhar para você e vão perguntar: o cara, o que está acontecendo na sua vida? Você vai poder dizer: Deus decidiu fazer um milagre em mim. E eles vão olhar para você e vão dizer: Deus faz coisas incríveis. E eu tenho certeza que Deus não mede esforços para cumprir a vontade dEle na tua vida. Por mais que as portas estejam fechadas e ouvidos tapados, por mais que você esteja dentro de uma prisão, o único jeito de você não sair dessa prisão é decidindo não ouvir Ele te chamando para sair, porque Ele já tirou o soldado, Ele já abriu os grilhões, já abriu a cela, e Ele está dizendo para você: vem para fora. Deus já te libertou de tantas coisas, mas você precisa se libertar do medo de ouvir a Deus. Entre a prisão e a terra prometida existe um período de deserto, mas no meio do deserto, Deus vai mostrar para você que Ele está te levando para casa, e a mesma provisão que acontece no deserto vai sobrar na tua casa. Se em tempos difíceis está tudo dando bem, imagine quando tempos melhores chegarem. Agora, para a gente poder terminar, a gente tem falado esse ano todo, esse ano todo, até chegar aqui, né? 14 dias. Para você viver uma vida de conquista, para você viver um extraordinário. Isso não quer dizer que você vai ter sucesso somente numa parte financeira. De conversar, acho que foi com o João que eu conversei anteontem sobre isso. Ele dizia o seguinte: Deus não está te chamando para ter sucesso só na parte financeira. Deus está te chamando para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Deus está chamando para você conquistar em todas as áreas da sua vida. Se você acha que você vai conquistar só na parte financeira, você é um cara medíocre. Porque Deus não quer te fazer alguém próspero, extraordinário somente em finanças. Deus quer te dar uma família ricamente abençoada por Ele, que glorifique o nome dEle. Deus quer te dar realmente uma empresa, sustento no seu trabalho. Deus quer te dar uma herança. Deus quer te dar recursos. Deus quer te dar uma vida espiritual que glorifique o nome dEle, que você possa ser usado por Ele. Deus está te chamando para viver um tempo incrível. Mas a novidade de vida que Deus tem reservada para você, ela não começa na mesa, não começa no trono, ela começa na cruz, aos pés dele. Evangelho é renúncia. Fala assim: eu quero viver uma vida incrível. Você quer isso? Mas você está disposto a largar tudo que você conquistar por causa dele? Uma pessoa falou comigo essa semana: pastor, meu medo de montar um negócio é montar um negócio e o negócio me tirar de Deus. Eu disse o seguinte: você tem que ser dono do negócio, mas não o negócio ser seu dono. Você é dono do negócio e o Senhor é dono de você. Consequentemente, o Senhor é dono do seu negócio. Eu digo isso porque Deus te daria uma vida incrível em 2024? Porque Deus te daria grandes conquistas para você envergonhar o nome dEle? Ou para você glorificar o nome dEle? Deus não atende oração de quem não atende o seu chamado. Que isso, pastor? Desculpa, de repente você ouviu aqui hoje, você veio aqui hoje, e você está dizendo: eu não quero nenhum compromisso com Deus, não. Eu só quero pedir uma coisa para Ele. Eu te pergunto: com qual moral Ele te daria o teu pedido? Se você não quer nada com Ele, por que Ele vai querer alguma coisa com quem não quer nada com Ele? Ah, pastor, você está tirando meu direito de ter fé. Fé é dar crédito. E quando eu falo dar crédito, não é só na parte de pedir, mas muito mais na parte de entregar a tua vida ao Senhor. Eu sei que muitos que estão aqui hoje estão dizendo: eu creio em Deus. O fato de você crer em Deus não prova nada. Na realidade, a pergunta que eu preciso te fazer hoje: você já entregou a tua vida de verdade para Jesus? Já abriu mão dos seus pecados
e já passou a viver uma novidade de vida? Por que você está falando isso, pastor? Não tem nada a ver com a pregação, não tem nada a ver com a palavra. Por que o povo foi para o Egito? Por que o povo foi para o cativeiro? Diz para quem está perto: porque desobedeceu a Deus. Por que o povo saiu do cativeiro? Porque confiou em Deus. De repente o cativeiro que você está vivendo hoje, a crise que você está vivendo hoje, não é culpa de Deus, mas você buscou isso. Você pagou para ver. Você sabe disso. Deus não tem culpa do que você está vivendo, mas você sabe quem é o responsável por tudo isso. Se o povo foi para o cativeiro porque abriu mão de Deus, eles voltaram para casa porque decidiram confiar em Deus. E eu te pergunto hoje, dessas perguntas que eu fiz, você já entregou tua vida para Jesus, já abriu mão dos seus pecados, já passou a viver em novidade de vida? Se todas essas respostas forem sim, certamente você está para viver o melhor tempo da sua vida. Eu acho que você não acreditou. Se você entregou tua vida para Jesus, abriu mão dos seus pecados e passou a viver em novidade de vida, você está prestes a viver o melhor tempo da sua vida. Ele já começou a fazer e Ele está te perguntando: você não está vendo? Ah, pastor, foi só uma entrevista de emprego, mas ninguém te ligava até mês passado. Ah, pastor, é só uma lojinha, você acha que a líder começou como? Ah, pastor, eu só vendo só um hambúrguer. Como é que o McDonald's começou, cabeção? Conversei com um pastor hoje, que me pediu para conversar, tomar um café comigo. Ele mandou foto da igreja dele, e ele falou: pastor, é uma igreja pequenininha. Aí eu falei para ele: semente é apertado, por isso que rompe. De repente aquilo que você está falando que é pequenininho é só uma semente, está prestes para romper, para crescer e virar algo novo, algo grande, algo incrível. Agora, essa resposta que você me deu foi não em algum desses aspectos, não precisa ser em todos não. Se foi não em um deles, antes de Deus responder a tua oração, Ele está aguardando você responder ao chamado de salvação e arrependimento para a sua vida. A primeira coisa que Deus deseja fazer hoje é mudar a tua essência, para depois te mudar de verdade. Deus já começou a fazer algo novo. Você nem percebeu que o fato de você aceitar um convite para estar aqui hoje, já foi Deus fazendo e você nem sabia que era Ele. Veja, aquela pessoa que estava orando pela tua vida para você vir na igreja hoje aqui, Deus estava falando para ela: veja, eu comecei a fazer algo, você nem percebeu, ela foi na igreja hoje. E o fato de você estar aí sentado na igreja, ouvindo essa palavra, Deus está dizendo para você: eu posso mudar tudo, mas antes de mudar tudo, eu preciso mudar você. E a pergunta que eu tenho para você hoje: se essa palavra falou contigo, e você sente a necessidade de viver esse algo novo de Deus, e você está dizendo: pastor, mas eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda uso drogas, eu ainda falo palavrão, eu ainda estou todo errado. Se essa for as suas condições, o Senhor já está dizendo para você hoje: quem faz o novo sou eu. Eu só preciso que você venha. Quem abre caminho no deserto sou eu, quem tira a água da rocha sou eu, mas eu só preciso que você ande, e durante o caminho eu vou te limpando, eu vou te curando, eu vou te tratando. O Senhor quer te ajudar a mudar. O Senhor quer te ajudar a mudar. Onde é que está a primeira